Nosso Deus, Ele precisou falar com o santo profeta Moisés. E aquele profeta de Deus, ele foi lá naquele monte. O Evangelho nos diz que ele estava em uma sarça, ou seja, uma vegetação, um capim. Mas o fato da aproximação de Deus para falar com aquele teu servo foi o bastante para que o pai lhe falasse em primeiras palavras: Moisés, tire suas alparcas, ou seja, tire as suas sandálias, tire os seus chinelos, porque o lugar em que pisa é santo. Portanto, prezados irmãos, nós estamos não em uma sarça, não no meio de um mato, não no meio de um capim, mas sim em um ambiente ungido, preparado pelo reino dos céus, para ser ministrado culto de adorações ao nosso Deus, ao Espírito Consolador, ao nosso querido irmão Aldo. Daí eu pedir aos irmãos, por favor, paz em silêncio, por favor. Em nome do irmão Aldo, eu peço, a partir deste momento que nós iremos iniciar, tenham o máximo de atenção. Às vezes, pode até o assunto não estar interessando muito a alguém, mas às vezes o companheiro nosso do lado quer ouvir, quer entender. Eu peço em nome do nosso Deus, em nome de Jesus e da Virgem Maria, para que possamos ter um trabalho à altura do que o irmão Aldo sempre nos ensinou e que sempre nos pediu. Eu apresento a minha saudação a toda a igreja. Desejo a bênção de Deus, a bênção do nosso Pai, a bênção da Virgem Maria Santíssima, a bênção de Jesus nosso Senhor, a bênção da querida avó, o Espírito Consolador, e a bênção do nosso estimado e querido santo irmão Aldo. Que a bênção destes santos esteja verdadeiramente em cada coração, e que ninguém nesta oportunidade tenha comparecido aqui por costume e nem mesmo por hábito, mas com um amor perfeito em seu coração, com um desejo sincero de ter vindo aqui buscar a bênção, buscar a unção dos céus, buscar aquilo que é de melhor para a sua vida, para que possamos sair, irmãos, verdadeiramente levando conosco esta bênção e estarmos alimentados, para que possamos enfrentar todas as lutas e dificuldades desta vida. Eu agradeço a presença de todos. Estou muito feliz pela presença de cada um. E tenho certeza que o nosso Deus, que o reino dos céus, também está muito feliz. Agradeço a presença daqueles que possam estar nos visitando nesta oportunidade. Quero lhes dizer que é uma honra tê-lo conosco aqui. Estamos muito felizes pela sua presença, por estarem participando desta reunião conosco. E quero agradecer também aos internautas que neste momento também estão próximos aos seus computadores, estão acessando ao site desta igreja e participando. Fiquem conosco, é um prazer, há uma alegria muito grande em saber que estão valorizando o trabalho desta igreja, valorizando o Espírito Consolador da promessa do nosso Jesus. Quero agora convidá-los a ficar em pé, onde com uma oração nós iremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade tão preciosa de elevarmos a Ele a nossa fé, o nosso carinho, o nosso amor. Eu sempre digo, irmãos, é o momento mais importante. Todo o trabalho que iremos fazer aqui, tanto de evangelização deste púlpito, coral, os irmãos que vieram buscar, tudo o que vai ocorrer aqui vai depender do que o nosso Deus, neste momento, determinar aos seus santos e aos seus anjos para estarem aqui, para nos ajudar, para nos inspirar e estarmos em verdadeira comunhão com o reino dos céus. Vamos orar.
Santíssimo e onipotente Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade tão preciosa que nos concede na manhã deste dia. Toda honra, todo louvor e glória seja dada a todo o reino dos céus, a ti, Pai, ao teu Filho amado Jesus, a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Espírito Consolador, a nossa querida avó, e ao nosso querido e estimado primaz, Santo Irmão Aldo, e a todos os demais santos, anjos, que compõem a glória do teu reino, Senhor. Por tudo a nossa gratidão sincera, de amor, de adoração, de louvor. Pai bendito, abençoa-nos nesta manhã. Dai-nos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, a tua virtude e a tua inspiração, para que todos os atos deste trabalho venha a ser verdadeiramente aceito por todo o reino dos céus, e que nós, os teus filhos, quando sairmos daqui, possamos levar conosco a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Querida avó, querido irmão Aldo, por tudo a nossa adoração. Inspira, vó, este coral, irá cantar hinos maravilhosos, hinos lindos, mensagens preciosíssimas, que vêm falar aos nossos corações do vosso amor, do amor do nosso Deus, do amor do nosso querido primaz, do amor da Senhora Virgem Maria. Unge a garganta de cada um, unge também a mente, facilita na letra, na música de cada louvor, e que possam eles terem em seus corações o mais perfeito e puro amor de pregarem, de semearem o Evangelho do Reino dos Céus através da música. Peço também a inspiração. Irmão Aldo, o Senhor sabe, eu sempre tenho dito, sem o Senhor, sem o nosso Deus, sem a inspiração dos céus eu nada poderia falar. Mas é confiante no Senhor, é confiante na inspiração de Jesus, que vem do reino dos céus, que aqui estou propondo-me, no voto do meu ministério, deixar uma palavra de encontro a esta necessidade de cada um. Palavra esta, a qual só quero explicar, porque elas já foram proferidas pelo nosso Deus e estão aqui em páginas. Portanto, Pai, é o recado do céu que quero deixar à tua igreja, que o Senhor possa usar-me como instrumento nas vossas mãos, no sentido de retransmitir, e que cada um possa tê-la, acolher com muita felicidade, com muito gozo, para preparo da sua alma, do teu espírito, e viver bem nesta terra nestes dias. Querida e Santa Vó Rosa, abençoa todos os ouvintes da Hora Milagrosa, todas as pessoas que neste momento estão conectadas a este site, ou que irão conectar para participar desta reunião. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua virtude estejam com eles, bem como aqueles que em outras cidades, outras reuniões da tua igreja, estão neste momento iniciando. Algumas já iniciaram, outras irão iniciar logo mais. Onde quer que esteja o teu povo, a tua bênção, a tua graça, a tua unção, a tua virtude, querido irmão Aldo, se faça presente na vida deles. E nós, por tudo, te agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre em nossas vidas. Amém. Cantaremos o hino de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Amém. Todos que têm seus lugares poderão sentar-se, por favor.
Nós daremos continuidade a esta parte de louvor, cantando ainda de nosso inário alguns hinos. Iniciaremos cantando o hino de número 10, Igreja Apostólica. Cantaremos a seguir Força que Vence, de número 19. Cantaremos ainda o de número 23, O Senhor Venceu. Amém. Neste momento, os nossos irmãos do coral irão apresentar o hino que tem o título Surgiu um Povo Vencedor.
Obras do Criador. É o hino que será apresentado a seguir pelo coral.
Passo neste momento ao levantamento das contribuições. Antes, porém, faço a leitura do apelo contido neste boletim interno oficial de número 2942, do dia 14 de maio de 2015. A importante missão da Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, a nossa igreja veio dos céus com uma missão importantíssima. Recebemos de Deus um rico tesouro que não se compra. Recebemos de Deus um rico tesouro que não se compara a nada nesta terra. Este tesouro é toda a graça, virtude e poder do Divino Espírito de Deus, o nosso eterno Pai, e do seu amado Filho, e são manifestados através do Santo Consolador e do Santo Primaz e Profeta, o querido irmão Aldo, em favor de tantos quantos assim crerem. Na terra, a igreja é representada pelo seu povo e cada apostólico faz parte desta obra, conforme está registrado na doutrina. Não sabeis vós que sois templo do Senhor e que o Espírito Santo habita em vosso meio? E que sois membros de Cristo, sendo constituída apenas por seus membros, irmãos na fé, a igreja sempre dependeu do seu povo para se manter. Assim sendo, sem a ajuda e o esforço de cada apostólico, não podemos cumprir a nossa missão. Daí lhes aconselhar que lutem em favor da obra que esta igreja vem realizando na terra. Lutem pela sua expansão e crescimento, a fim de que possamos ganhar muitas almas para o reino dos céus. Saibam que a cada alma salva através da mensagem apostólica aumenta o nosso galardão diante de Deus, do seu Divino Espírito, de seu Filho Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. A sua contribuição é muito valiosa para a nossa igreja. Contribuam com amor e dedicação, façam cada uma a sua parte. Assim procedendo, contemplarão obras maravilhosas na sua vida e em nosso meio. Nós, do Conselho da Igreja, pedimos a sua colaboração na sagrada missão de levarmos avante a Igreja com muito amor e boa vontade. Atendam a este apelo que lhes fazemos, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa e de Jesus nosso Senhor, e tenham certeza de que esperamos contar sempre com a ajuda constante de todos em favor de nossa igreja. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço para contribuir com suas ofertas especiais e com seus dízimos. Assim pedimos a todo o nosso povo que ofertem para a igreja com esse mesmo espírito de amor e gratidão. Enviamos-lhes o nosso abraço fraternal e a bênção preciosa de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desejando que todos tenham muita paz e alegria em seus corações. Portanto, ó prezados irmãos, nós estamos há 44 anos que estivemos com o irmão Aldo conosco nesta terra, no seu corpo físico, e ele nos ensinou. Ele, todas as semanas, ele nos falava deste dever, desta obrigação nossa para com o nosso Deus, no sentido de estarmos obedecendo, de estarmos seguindo, inclusive, as determinações do nosso Deus, para o bom andamento e desempenho desta obra. Prezados irmãos, o irmão Aldo, na atribuição preciosa do ministério precioso que ele recebeu de Jesus, do Consolador, a nossa querida avó, do nosso Deus e da Virgem Maria, ele sempre procurou nos falar de forma bastante autêntica, para que pudéssemos compreender. Eu costumo sempre dizer, da mesma maneira como Jesus sempre pregou e sempre falou, de maneira que pudessem o seu povo, os seus discípulos, os seus apóstolos, entender o que ele falava. E neste apelo eu quero me lembrar exatamente de um momento especial, quando Jesus é avisado lá na Transjordânia sobre a doença,
sobre a enfermidade de Lázaro, e ele ainda espera por alguns dias para chegar ali em Betânia. Ele tinha um propósito. Os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, até pensavam, mas Jesus, ele recebeu aqui esta notícia que Lázaro, tão amigo dele, e ele ainda está demorando, nós estamos indo lento. Chegou a um ponto que Jesus precisou esclarecer a eles e falar que aquela doença, ela não era para a morte, mas que era sim para a glorificação do reino dos céus, de Deus. Quando Jesus chega, aquelas duas irmãs, Maria de Betânia e Marta, as irmãs de Lázaro, ansiosas. Quando Marta vê Jesus chegando, ela corre ao seu encontro e a primeira palavra que ela lhe diz é o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha que fé viva. Se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele então interroga a respeito de onde está sepultado. Naquela época, eles colocavam em sepulcros, eles ligavam as mãos, envolviam o corpo em faixas, levava lá num sepulcro e colocava uma pedra enorme, colocava uma pedra que fechasse aquele sepulcro. Marta se dirige com Jesus e aqueles que a conheciam também, junto com Maria de Betânia. Ao bem, uma multidão se aproximou, e ali muitos corações, um falando diferente do outro, um pensando diferente do outro, e muitos inclusive pensavam e murmuravam erroneamente, dizendo o seguinte: ele dizia ser tão amigo, ele nunca passou da Judéia para a Galiléia sem parar em Betânia, na casa de Lázaro. A Bíblia mostra isso com muita clareza. Todas as vezes que Jesus fazia esse trajeto, ele parava em Betânia. E as pessoas ficavam pensando, se ele era tão amigo, se ele gostava tanto, se ele queria tão bem a esse homem, por que ele não veio logo quando avisaram ele que ele estava enfermo, que ele estava ruim? O Evangelho também nos mostra que Jesus, quando chegou ali, Jesus chorou. Muitos pensavam, mas que choro, hein? Que choro falso. Que amigo é esse? Agora ele vai chorar aqui? Por que ele não veio quando chamaram? Mas Jesus não chorava por isso, ele chorava absolutamente porque ele contemplava cada coração que murmurava, que lhe torturava de forma errônea. É por isso que Jesus chorava. Mas o que foi que Jesus disse quando ele chegou na beira do sepulcro? Tirem a pedra. Algumas pessoas se reuniram e tiraram aquela pedra. Ele levanta sua cabeça aos céus, seus olhos aos céus, e ele ora a Deus. E ele diz: o que está ligado, que se desligue, o que está envolto, que se desenvolve. As ligaduras das mãos, nos pés, aquilo que estava envolto, as faixas se soltaram. Sozinha? Não, eu abro aspas. Os anjos do céu soltaram. É lógico que ninguém viu a não ser Jesus. Só viram as faixas se soltar lá no sepulcro. Se soltou, porque ele foi sepultado com faixas e com ligaduras. E então ele ora a Deus e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, que inclusive era um leproso e morreu da lepra, sai limpo, não mais leproso, ressuscita. Para a glória de Deus. Talvez você esteja perguntando: mas pastor, por que o senhor está mostrando isso em uma reunião, em um momento de apelo de contribuição? Eu devo lhe explicar. Eu disse que Jesus, quando chegou ali, ele disse: tirem a pedra. Ali deveria com toda certeza ter muitas pessoas assim, de braços cruzados, que poderiam, como puderam, se reunir, pegarem aquela pedra e remover. E eu te pergunto: por que este Jesus que disse desligai o que está ligado, desenvoltai o que está envolto, por que ele não disse aos anjos dos céus também: pedra, levita-se, mova, tomba para a direita, tomba para a esquerda? Era só ele falar
eu não tenho a menor dúvida de que se ele mandasse ela levitar, ela flutuaria nos ares, porque os anjos dos céus a segurariam. Mas ele não fez isso. E por que ele não fez, meu irmão? Porque tirar a pedra cabiam a algumas pessoas. Aqueles que estavam ali poderiam tirar, mas eu lhes pergunto: e falar Lázaro vem para fora, e dar a vida para ele, quem podia? Unicamente, exclusivamente Jesus, mais ninguém. Por isso ele disse: tirem a pedra. E o que o nosso querido Primaz tem feito a cada mensagem que nos proferem, que proferiu durante todo o decorrer dos 44 anos e hoje, já na glória do nosso Deus, através de inspiração, são essas: tirem a pedra. Eu preciso fazer pela igreja e dar a vida, te dar a saúde, te dar a paz, te dar o amor, te dar a esperança, te dar a graça, a unção de Deus. Somente os céus, Ele, Primaz, Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, santos gloriosos do nosso Deus é quem podem fazer. Mas tirar a pedra, meu irmão, minha irmã, você jovem, você meu amigo que me ouve via internet, você pode também ajudar a remover esta pedra, através da sua contribuição, através do seu amor, da sua fidelidade para com Deus. Portanto, prezados irmãos, tirem a pedra. É palavra de Jesus, é palavra do nosso Primaz, é palavra do Consolador. Nós podemos, nós devemos. Por quê? Porque grande bênção nos é reservada como filhos de Deus, como filhos do Espírito Consolador nestes dias. O irmão Maldo quer fazer muito mais do que ele tem feito e já está fazendo, mas ele quer mais, sempre mais. Mas depende do nosso coração. Lembrem daquilo que disse ontem, aquelas palavras que parecem serem tão simples. Cada um contribua segundo o propósito do teu coração, porém com alegria. Esse propósito é realmente um propósito. Você precisa ter dentro de você o propósito de fazer, a determinação de fazer, separar o que é de Deus para Deus, propositalmente. Porque uma vez que esse propósito acontece, ele cumpre com a sua profecia. Irmãos, em nenhum momento você consegue encontrar nas Sagradas Escrituras, uma vez que o nosso Deus fale sobre este assunto, e Ele não nos diz: colocai primeiro o reino dos céus na vossa vida, e todas as demais coisas, todas, não é algumas coisas, irmãos, é todas que Ele disse, vos será acrescentada. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Não andeis inquieto pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, mas antes. E é antes, irmãos? É primeiro. Antes é primeiro, tem que ser antes. Medita dia e noite na lei do Senhor. Às vezes eu digo até na oração do Pai Nosso, a oração mais perfeita, mais completa do nosso Deus. Ele nos fala da subsistência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque Ele não disse sempre? Era só substituir uma palavra, é a palavra de Deus? Não. Talvez você não iria lembrar de pedir pelo de hoje, pelo de amanhã, pelo de depois, e assim consecutivamente agradecer. Por isso Ele diz: não andeis inquieto pelo que comer. Portanto, irmãos, Ele nos diz: antes medita, busque a Deus antes, primeiro, e depois o que Ele nos falou, principalmente através do profeta Malaquias: derramarei sobre vós bênção das quais vos advém a grande abastança. Você não sabe nem de onde vem, mas vem. É palavra de Deus. Mas se você primeiramente cumpriu, se você antes fez, alguém porventura pode colher o que não plantou? Nunca. Como eu posso colher arroz, feijão em algum lugar? Eu nunca plantei.
Mas como eu posso colher bênção, dádiva dos céus? Eu posso e colho, graças ao nosso Deus e ao nosso querido primaz e a Santa Vó Rosa, porque eu planto, e cada um dos que estão aqui plantam. Eu tenho certeza disso. Agora é preciso determinar o tamanho da sua lavoura, o tamanho da sua plantação, porque quem fala de uma lavoura, quem fala de uma plantação é Jesus. E ele diz que cada um dos irmãos tem a capacidade de determinar o tamanho do que quer colher. Basta semear com amor. Ele nos dá até número, irmãos. Ele nos dá até número. Ele nos dá. Quando ele fala que uns colhem 30, outros 60, 90 e até 100 vezes mais. Portanto, plantem nesta obra de Deus e façam provas, como ele mesmo diz: fazei prova de mim. Curvem suas cabeças. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esta oportunidade preciosa de estarmos aqui na tua igreja, de podermos compartilhar como o reino dos céus, das bênçãos, da graça, da unção. E neste momento tão importante pedimos uma unção especial para a vida, para o trabalho, para o lidar cotidiano de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nós, ó Deus. A maneira, a forma justa com que ganhamos o sustento para o nosso lar, o nosso pão de cada dia, que nunca há de faltar na vida de nenhum dos teus amados filhos, mas que hão de ter sempre com abundância e com grande êxito na vida material. Êxito, Pai, para poderem crescer, fazerem muito mais por esta obra de evangelização do reino dos céus, tendo a certeza que o Senhor já está abençoando. Louvo e te glorifico, que seja de grande valor na manutenção e expansão desta obra, essas oferendas. Amém. Enquanto nossas irmãs passam com as salvas, percorrendo o templo, nós ouviremos pela orquestra o hino intitulado Bela História de Amor.
seguir, ouviremos com o coral o hino intitulado Irmão Aldo, Nosso Anjo Protetor. Coração
A seguir, ainda com o coral, ouviremos o hino intitulado Trazendo Flores. Do dia, bem cedo saio a trabalhar, pois os campos já estão floridos e na grande seara a luz vou espalhar, e o poder da Santa Rosa e do meu Jesus vou anunciar. Quando já é pleno dia, trabalho com satisfação, vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixo nestas almas vida e salvação.
Ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Vó Rosa. Entregando a ela, quero expressar a minha gratidão. Amém. Confesso aos irmãos que às vezes fico entristecido pelo tempo. O relógio passa muito rápido. Tenho menos de 15 minutos para explorar a mensagem de hoje. Uma mensagem que desde quinta-feira, após ver o boletim, procurei estudar, preparar, mas vamos fazer aquilo que é a vontade da avó. Viver sempre em união.
Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi organizada aqui na terra por nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa, é necessário que haja verdadeira união entre o seu povo. Sem a verdadeira união do povo apostólico, jamais chegaremos à perfeição e nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada na terra. Antes de subir ao Pai, Jesus nosso Senhor fez um pedido de grande significado a Deus em sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre ao Pai: Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós somos um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam uma coisa só. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto a mim, dê-lhes a glória que tu me comunicaste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que chegarem à perfeita unidade e, portanto, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como amastes a mim. O que vem a ser a perfeita unidade a qual nosso Senhor se refere? E como deve se dar esta unidade? Primeiro, precisa haver amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento transmitido por Deus ao seu povo, a fim de que sejam realmente seus filhos. Segundo, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão. Outro requisito importante é a boa vontade de um ajudar ao outro, tanto no trabalho como na amizade, na família, no bom trato com seu semelhante. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a nossa igreja dependem deste amor e desta união entre apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho, nos coros e dos obreiros. Seja qual for o cargo, precisa haver uma perfeita unidade de espírito, pois onde existe inimizades, discórdias, disputas, invejas e teimosias, não pode haver perfeita união. Daí o Santo Irmão Aldo muito nos ensinou, em nome da Santa Vó Rosa, que o apostólico ou apostólica precisam evitar todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho de todo o nosso trabalho. Guardem, estimados irmãos e irmãs, estes sábios conselhos do Santo Irmão Aldo em seus corações, e lembrem-se de que para que o mundo creia que Jesus, o Senhor, enviou o Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa, para que creiam na missão profética desta igreja e do nosso Santo Irmão Aldo, é preciso haver perfeita união entre todos os apostólicos, entre todos os obreiros, pastores, coristas e regente. Lutem contra tudo o que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração, e sejam pacificadores e trabalhem pelo progresso espiritual da nossa igreja e do nosso povo, buscando sempre em oração em nosso Senhor Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, a força moral, o poder e a sabedoria para que sejam perfeitos na união entre apostólicos. Saibam que somente dessa maneira é que seremos a igreja vitoriosa e que colaboraremos com Jesus nosso Senhor e com a Santa Vó Rosa, para que grande quantidade de almas sejam salvas para o reino dos céus. Portanto, prezados e amados irmãos, esta palavra é uma palavra viva e verdadeira que vem dos céus. Falando aos Colossos, no capítulo 3, o apóstolo São Paulo, pregando aos Colossenses, ele nos diz assim: portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Buscar as coisas do alto nesta igreja é crer nesta palavra viva e poderosa e ter a certeza que ela vem de Deus. Porque se eu não creio assim, se eu não aceito esta palavra, eu não estaria buscando nada do alto.
Se eu quero buscar do alto, eu quero buscar de Deus. E hoje na pessoa santíssima do nosso querido irmão Aldo. E como eu poderei buscar no alto se eu não creio? Prezados irmãos, nós precisamos crer no que a nossa direção hoje tem nos mandado. Foram 44 anos de aprendizado. Foram 44 anos conhecendo, buscando, recebendo do irmão Aldo. E hoje eu posso lhes dizer, mais do que nunca, o nosso querido primaz atuou tanto na vida da Igreja Apostólica, como tem atuado hoje do reino dos céus. Ele tem feito de tudo, irmãos. Mas nós precisamos crer. E quero lembrar uma coisa. Antes da coroação do irmão Aldo, que também quero frisá-lo aqui. Coroação. Já vi por diversas vezes muitas pessoas falarem, depois que o irmão Aldo morreu. Morreu onde? Porque dentro de mim ele nunca morreu e jamais morrerá. E eu creio que dentro a maioria dos irmãos. O irmão Aldo nunca morreu. Se Jesus nos disse que aquele que crê nele, ainda que estivesse morto, ele ressuscitaria, ele daria vida. Imagina o nosso profeta morrer. Irmãos, usem a expressão correta. Depois da coroação do nosso primaz, ele nunca morreu e nunca morrerá. Ele está vivo na vida desta igreja, na vida de cada um daqueles que buscarem ele com fé e com esperança. E nesta palavra que estava proferindo, muitas vezes antes desta coroação, nós podemos observar os boletins anteriores à coroação do irmão Aldo. Qual foi a palavra que o irmão Aldo mais citou naqueles boletins anteriores? Não é em uma semana, não é em um mês, eu estou falando de meses, talvez até ano. União. O irmão Aldo falou, o irmão Aldo nos pregou muitíssimo. Foi a palavra que ele mais citou, união. Porque a nossa direção nos diz hoje aqui, palavra dele. Sem união, a igreja não vai chegar a lugar nenhum. Sem união, ninguém, irmãos, não é a igreja. Ninguém, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que seja. Se não houver a união, não existe bênção, não existe graça, não existe determinação do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus dos unidos, dos que verdadeiramente se ama. É um Deus cuja definição, quando João definiu São João, ele disse: Deus é amor. E onde não existe amor, como pode haver união? Onde não tem união, não existe amor. E nós só iremos receber bênção, só iremos ser agraciados pelo reino dos céus, só iremos desempenhar um ministério com atribuição eficiente que recebemos do nosso querido irmão Aldo e de Deus e de Jesus, porque ainda ontem eu disse, a palavra é dele. Ele foi quem disse: eu vos escolhi, não escolheste-vos a mim. E se ele nos escolheu para ser unidos e aceitarmos a atribuição que ele nos passou. Sem esta união não há bênção. Um querendo ser melhor que o outro, um se disputando com o outro, um achando que isso, achando que aquilo. Irmãos, é impossível. Mas eu posso lhes dizer o seguinte: a partir do momento que determinarem no teu espírito, na tua alma, diante da conversão que fizeram um dia, da promessa que fizeram um dia, do voto que fizeram um dia, seja de ser um membro, seja de ser um músico, um corista, um solista, um regente, um pastor, um obreiro, diácono, presbítero, uma diaconisa, se derem lugar ao amor, mas ao amor puro, ao amor de Deus, este amor perfeito com que Ele vos criou, e eu mostrei isso ontem, eu lhes digo que é possível receber bênção sem medida. Porque não sou eu quem estou prometendo, não sou eu quem estou... Eu estou apenas proferindo a palavra que o nosso Senhor Jesus nos deixou. E Ele promete. E o que Ele promete se cumpre na vida daqueles que assim derem valor. Uma determinada ocasião, no ministério terreno de Jesus, 10 leprosos, 10 de uma só vez. Aqueles homens que eram discriminados, que não podiam viver diante de uma sociedade,
que eram tirados, que tinham inclusive uma lei da não aproximação, não podia se aproximar de uma pessoa sadia. Eles, se tivessem de passar, tivessem seguindo um caminho, e viesse uma pessoa sã lá, eles tinham latas, eles tinham panelas, eles batiam, faziam uma batucada para sinalizar que eles eram leprosos, porque eles não podiam mesmo se aproximar, era lei. Eram tirados das grandes cidades como Jerusalém e levados para lugares pequeninos, como Betânia, por exemplo, que era a cidade de Lázaro, falamos há pouco sobre ele. Simão, cunhado de Lázaro, que também morava lá em Betânia, e muitos outros que estavam em Betânia, eram tirados das grandes cidades e levados para aqueles lugares e ficavam ali confinados, fora da sociedade, discriminados. Mas o que é que São Lucas nos mostra no seu evangelho? Que um dia 10 que estavam juntos tomaram sobre si uma decisão. E qual foi a decisão que São Lucas nos mostra? União. Se unirem. Mas pastor, se unir de que jeito? É muito simples, irmãos. É se aceitarem, é falarem: nós precisamos um do outro, nós temos que um ajudar o outro. Se nós não se unirmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É conscientizar do valor da união. E São Lucas, lá no capítulo 17, ele nos diz: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? Ele, Jesus, passando pelo meio de Samaria, na Galiléia, entrando numa aldeia lá em Samaria, vem ao encontro 10 leprosos que, de longe, olha o que eu falei, eles não podiam se aproximar. Por isso São Lucas nos diz que de longe eles clamaram em alta voz. Não sou eu quem estou falando, é só confirmar em São Lucas 17, que em alta voz, São Lucas disse, eles clamaram a Jesus. Primeiro, irmãos, um clamor não é um grito apenas, não. Um clamor é você aplicar na tua voz um sentimento, mas não é um sentimento que nasce apenas na boca, não, que nasce lá no coração. Isso é um clamor. Portanto, eles clamaram a Jesus. E para clamar, da maneira como São Lucas nos diz esta passagem, aqueles leprosos ensaiaram, eles se uniram como clamar a Jesus. Em alta voz, de longe passava Jesus: mestre, ó mestre, tem misericórdia de nós. Foi como uma música aos ouvidos de Jesus. Foi verdadeiramente um clamor e não um grito: ó mestre, tem misericórdia de nós. Não foi isso, não. Foi um clamor: mestre, ó mestre, tem misericórdia de nós. São Lucas é quem determinou que foi um clamor, e está registrado lá no capítulo 17. Irmãos, ele não diz, embora ele fosse médico, ele não falou, ele não citou lá no evangelho onde era a lepra de cada um desses leprosos. Mas poderia ser no braço, na mão, na boca, no olho, no nariz, enfim, em diversas partes. Muitos deles devem ter tido até muita dificuldade para poder ensaiar esse clamor, porque se tinha lepra na boca, imagine a dificuldade. Mas da sua maneira, consciente, amável, buscando a Deus, eles se determinaram. Se nós não fizermos isso, não vamos nunca receber. Esse Jesus cura, ele ressuscita, ele faz tanto. E por que nós estamos aqui nessa situação? Se uniram e de longe clamaram a Jesus. Irmãos, a parte que eu mais me emociono e fico feliz quando me aprofundo neste evangelho de São Lucas, principalmente nesta passagem, é o seguinte: eu disse que eles eram discriminados, eles não podiam ir a lugar nenhum. E quando Jesus passa naquele lugar e esses homens clamam a Jesus, nós temos uma impressão, mas olhem bem o que vou falar para não confundirem as coisas. Eu digo uma impressão, parece que Jesus não deu atenção.
Da maneira como Lucas descreve, Jesus virou para eles e disse: vá aos sacerdotes. É o que está escrito no Evangelho. Vá aos sacerdotes. Ou seja, vá à igreja. Ah, meu irmão, mas como eles poderiam ir à igreja se eu acabei de falar que eles eram discriminados, que eles não podiam ir a lugar nenhum? Eu falei. Mas vocês já viram quem mandou ele ir aos sacerdotes? Foi eu? Não. Foi Jesus. E sabe o que aconteceu? Na hora que eles receberam a mensagem, vá aos sacerdotes, eles compreenderam a natureza do Espírito de Deus, porque eles sabiam de suas discriminações. Aquela união valeu muito. Logo de imediato, quando o seu coração aceitou, nós precisamos ir aos sacerdotes. Eles começam a ser curados. Portanto, não foram aos sacerdotes mais leprosos, não. O primeiro, inclusive, que recebeu a bênção, correu a Jesus para agradecer. E Jesus, inclusive, perguntou dos outros 9. Irmãos, esta bênção, ela só pode acontecer na nossa vida, na minha vida, na tua vida, a partir do momento que nós buscamos a determinação não nossa, mas do reino dos céus. Hoje do nosso querido irmão Aldo, da nossa querida avó. A partir do momento que nós aceitamos essa determinação e que procuramos nos unir, mas unir de verdade, unir por laços de amor, de um verdadeiro amor puro, sem queixa, sem magoar, sem ferir, sem querer ser melhor, sem querer achar que pode mais, que sabe mais, que conhece tudo, que sabe tudo. Irmãos, este tipo de sentimento não é para filho de Deus, de maneira alguma. Nós ainda cantamos o hino Santidade e Humildade. Sem humildade, irmãos, sem amor, sem determinação dos céus, nós não somos ninguém. Muitas pessoas acham que são, acham que têm, acham que sabem, acham que conhecem, quando na verdade não conhecem, não sabem e não têm nada. Eu que estou falando? De jeito nenhum. Jesus é quem fala, e ele fala isso lá no livro do Apocalipse, com uma determinação que eu vou dizer aos irmãos, enorme, de uma eficiência enorme. É por isso, irmãos, que eu lhes digo, precisamos, dentro dessa determinação dos céus, de Deus, do nosso irmão Aldo e da nossa querida avó, buscar para nós os efeitos da sabedoria de Deus e compreendermos a natureza do teu Espírito e termos a consciência perfeita de que, se querermos prevalecer com o coração endurecido, aquele coração que também falei ontem, o qual a profecia diz, lá através de Joel, através de Ezequiel, eu arrancarei do peito do meu povo esse coração duro de pedra. Ele precisa ser arrancado, irmãos. Nós não temos mais lugar para este coração. Eu colocarei dentro de vós um coração de carne. É o sermão que proferimos ontem. Nós precisamos aceitar. Nós precisamos, irmãos, buscar com sabedoria, com inteligência. Quantas vezes, por coisas tão mesquinhas, um olha para o outro de olho torto, quer ser superior. Ah, mas me deu uma resposta, tal, falou tal dia comigo e me agiu dessa maneira. Ah, mas o irmão fulano isso, o irmão fulano aquilo. Ah, mas desse jeito não dá. Que ele fala isso, fala aquilo, é isso, é aquilo, mas lá na vida... Irmãos, o que me importa a vida dessa criatura, o que eu tenho que me importar com ela é fazer, sabe o quê? Orar por ela, nada mais. Não é falar, não é comentar, não é fofocar, não é fazer mexerico dessas coisas, não. Amor é isso. Amar é achegar-se,
é querer-se para si, é buscar-se o melhor para aquela pessoa. É o amor que Deus nos deu. Sem este amor, está registrado aqui no boletim, não existe união. Muitas vezes nós nos preocupamos até com atitudes demais sobre outras pessoas, e que aquela atitude nós julgamos de uma maneira e na verdade a realidade é outra. Quando Jesus estava lá na casa de Lázaro, na última semana onde ele passaria pela crucificação, o que foi que aconteceu? Jesus vinha há tempos lutando para salvar naquele lar uma pessoa que era Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ele vinha lutando para converter aquela mulher que era uma pecadora. Na última oportunidade, ele já havia trabalhado aquele coração de todas as formas. Não posso mais aprofundar no assunto porque não tenho tempo, mas Jesus já havia trabalhado. Quando está lá Jesus e os seus discípulos ali na casa de Simão, que nos dá a entender que deveria ser ao lado, talvez na frente ou no fundo da casa de Lázaro, que era cunhado dele, casado com Marta, irmã de Lázaro. Naquela reunião ali, que era a última oportunidade praticamente de Jesus com aquela família, Marta estava lá inquieta para fazer a comida para os discípulos, para Jesus comer, para se alimentar. E naquela correria toda, ela preparando ali, ela olha para a irmã dela está lá no meio dos homens ouvindo Jesus falar. Ela falou: está errado, não pode ser assim, eu aqui com tanto o que fazer e minha irmã ali. Mas olha o que ela pensou: eu vou falar com Jesus, Jesus vai chamar atenção, Jesus vai dar uma bronca nela, e vai ser agora. O primeiro pensamento, a primeira mentalidade é de que Jesus fosse tomar uma decisão talvez severa, brava. Vai trabalhar, vai para a cozinha. Foi isso que ele fez? Não, meus prezados irmãos. Da maneira como descreve São Lucas, Jesus tenha olhado no olho de Marta. Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Esta ninguém lhe tira, esta ninguém lhe rouba. Prezados irmãos, que seja nesta tarde a melhor parte da vossa vida esse sermão, esta palavra vinda dos céus, que possam verdadeiramente acolher e buscarem entre si serem unidos de verdade, unidos por um amor fraternal, um amor que o nosso querido irmão Aldo sempre teve por cada um de nós em particular. O irmão Aldo nos ama, ele nos ama como nos amou durante toda a vida dele aqui conosco. E quando ele nos corrigia, quando ele falava, era por amor, era como amor. Irmãos, aceitem esta palavra. Não dê ouvido àqueles que não aceitam. Não dê ouvido, não dê atenção àqueles que não querem, àqueles que não creem, àqueles que estão ainda, eu diria, dormindo talvez na fé. Dormindo. Mas pastor, dormindo na fé a esse tempo é possível? É. Pedro, Tiago e João, de acordo com o Evangelho, dava a entender que eles eram até os que faziam parte do grupo de oração de Jesus, porque Jesus vivia orando constantemente, tanto que ele nos ensina a orar sem cessar. E esses três estavam sempre junto com ele. Quando tudo estava bem, inclusive lá na transfiguração que Jesus fez, que aquilo foi uma visão para eles poderem compreender, e que hoje está nos servindo muito como base desse dormindo que falei. Aqueles três, quando viram aquela beleza, maravilha total, Jesus mostrou na transfiguração Moisés e Elias para eles. Nossa! Pedro então, João, Tiago: Senhor, vamos, Senhor, construir agora 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e uma para o Senhor. Que maravilha, que bênção. Mas era apenas uma transfiguração. Jesus mostrava para eles. Isso lá em Marcos, no capítulo 9 em Marcos. Você folheia um pouquinho mais, capítulo 14, o que é que você encontra ali? Dificuldade, luta, Jesus lá no Getsemane falando para eles.
fiquem aqui, eu vou subir mais um pouco, eu vou orar. Vigiem aqui. Quando São Lucas diz que Jesus vai orar, ele passa uma hora eu estou falando, é São Lucas quem diz, com uma cara enterrada no chão, com o rosto, a face sobre a terra, orando. E São Lucas diz, ele transpirava sangue. Irmãos, algum dia na nossa oração alguém aqui já transpirou sangue? Jamais. Que oração! E quando Jesus volta, o que foi que Jesus encontrou? Os 3 dormindo, roncando, dormindo. Jesus os acorda. Jesus os acorda, fala com eles. Jesus volta a orar. Volta de novo, estão dormindo. 3 vezes. Tanto que na última ele diz, basta, é chegada a hora. Eles não dormiam? Dormiam. E Jesus? Ele ficou feliz? Ele ficou contente com aquilo? Irmãos, é lógico que não. Imagina na hora que você mais precisa, você está sentindo a agonia de tudo que está acontecendo por acontecer, e você deixa 3 amigos seus vigiando, orando, pedindo para ficarem cuidando, e você chega e ele está dormindo. Meus prezados irmãos, que não estejamos nós, a Igreja Apostólica, dormindo, mas que cada um esteja esperto, atentos. E Jesus nos diz, o vosso adversário anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. E ele sempre quer tragar desta seguinte forma, desta seguinte maneira, chegando de mansinho. Ah, não crê nisso não. Ele não fala depois que o irmão Aldo foi coroado. Ele fala, morreu. Depois que o irmão Aldo morreu, tudo agora está diferente. Não está mais do jeito que era não na igreja. As coisas agora deram uma mudada. Irmãos, é dessa forma que ele vê. É dessa forma que ele contempla. É dessa forma que ele tem conseguido se aproximar de criaturas. Pois eu quero lhes dizer, sejam sábios, sejam perfeitos, perseverantes. Não dê ouvido a isso não. São pessoas que têm um estado de vida espiritual morno, e Jesus falou deles. Tanto que Jesus chegou a dizer, oxalá, antes tu fosse frio ou fosse quente, mas teu estado é morno. Pensa que sabe, pensa que entende, pensa que vê. Quantas vezes nós não vimos isso? Pessoas falando, mas isso é assim, isso devia ser assim, porque isso, porque aquilo, achando que pode. Jesus falou, não podem nada, são pobres, são cegos, são nus. E Jesus ainda diz assim, adquira de mim ouro fino, puro, para quando você disser que tem alguma coisa, você ter mesmo, ouro provado no fogo. Adquira de mim vestes brancas, para tapar essa nudez, essa falta de sabedoria. Você está despido, você não tem unção nenhuma. Adquira de mim vestes brancas. Adquira de mim colírio, disse Jesus. Adquira de mim colírio, para pingar no seu olho e abrir a vossa vista. E você, quando falar que vê uma coisa, você vê mesmo. E sabe mais o que disse Jesus? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra pesada, irmãos. Quem não tem nojo de vômito, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas eis que ainda estou à porta e bato. É o final da reunião de ontem. Se me deixar entrar, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Portanto, irmãos, temos criaturas assim, mas não devemos olhar neste sentido de buscar neles força ou alguma coisa para nós de bem. Mas podemos sim orar por eles com toda certeza. Orar e orar como ensinou Jesus. Orai sem cessar. Para que essas pessoas aceitem. Confiem no nosso querido irmão Aldo. Confiem na nossa querida Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. E passam a viver uma vida com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, como o reino dos céus. Sendo felizes, abençoados, muito abençoados. Portanto, não deem, irmãos, lugar à fraqueza. Não deem lugar ao desânimo, à tristeza. Sejam alegres, perseverantes, vivos. É só buscar. E nós sabemos onde buscar. Nós temos uma fonte que nós podemos buscar o quanto quisermos e pudermos.
e é o reino dos céus. Creiam assim. Me perdoem pelos minutos que passei, mas não foi possível concluir o sermão com apenas 15 minutos. Que a Santa Avó, o irmão Aldo, Maria Santíssima, nossa mãe, o nosso Deus e todos os demais santos do reino dos céus possam vos abençoar grandemente, irmãos. Vos abençoar muito, lhes proporcionando muita sabedoria, muito entendimento para a atribuição dos seus ministérios, de sua vida como mãe, como pai, como filhos. Que o reino dos céus administre vossas vidas, porque é o que o irmão Aldo mais quer, é o que ele muito lutou, e hoje, na glória de Deus, ele tem feito para nos abençoar, e ele vai e está abençoando a todos aqueles que crerem verdadeiramente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Se houver alguém nos visitando, muito obrigado por esta visita. Retornem mais vezes. Feliz e honrado está esta igreja por tê-la conosco aqui nesta tarde. E também aos nossos irmãos internautas, aqueles que talvez pela primeira vez conectaram, depararam-se com este site. Quero lhes deixar um recado, mas um recado de Jesus. Aquele que disse ontem: não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Você é um escolhido. Venha mais vezes conectar-se a esse site, neste horário. Participem mais vezes conosco e, se puderem ou forem desta cidade de Curitiba, venham a esta igreja. Venham conhecer nossos trabalhos. É um grande prazer e uma grande honra. Eu convido a todos para ficarem em pé. Fiquei muito feliz mesmo de todo o meu coração no momento em que recebi esta escala para vir aqui. Faz muitos anos que eu havia vindo nesta filial e o desejo era imenso, era muito grande de pregar aqui, muito grande mesmo. Chegou a hora, a propósito no reino dos céus para tudo. Vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade preciosa em que aqui estive. Oportunidade, Pai, de juntamente com meus irmãos aprender e ensinar a eles como melhor te servir, como melhor te amar, como melhor amar o reino dos céus e viver nesta terra conforme os ensinamentos do nosso profeta, o nosso querido irmão Aldo, da nossa querida avó, o Espírito Consolador. Querida avó, muito obrigado, irmão Aldo, por mais esta oportunidade preciosa de louvarmos, glorificarmos o reino dos céus com a tua palavra. Abençoa agora, Jesus, todo este povo que aqui estão, bem como aqueles que não puderam aqui estar, mas que são teus filhos, que te amam, que te adoram. Abençoa todo o ministério da tua igreja, todo o ministério de modo geral, as criancinhas, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Abençoa todo o teu povo, toda a família apostólica. Eu não cito enfermidades, mas seja quais for, o Senhor sabe e conhece todas. Qualquer que for que houver no seu corpo, no corpo dessas pessoas, sejam pois tiradas, que eles possam ter em gozo, vida, saúde e paz. Abençoa também, Pai, esses nomes aqui na caixinha de oração sobre o púlpito. Eu não sei quem são, o que são e o que precisam, mas eu sei, Jesus, o Senhor sabe. O Senhor sabe, irmão Aldo, a Santa Avó sabe. Abençoa, dê a cada um na conformidade do seu merecimento e do vosso amor a bênção, a graça, a unção, aquilo que precisam. Jesus bendito, despede de todos nós na tua santa paz, nos guiando pelos caminhos por onde haveremos de passar, livrando dos males e perigos, nos conduzindo ao nosso lar, e que nós possamos na semana seguinte estar aqui nas próximas reuniões, participar mais uma vez desta palavra tão linda e tão bela do nosso Deus. Irmãos, recebamos todos juntos, inclusive os nossos internautas, tenham esta fé, uma fé viva, perfeita, poderosa do reino dos céus. E vamos receber agora neste momento a bênção do nosso Deus, a unção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó e do nosso querido primaz e de todos os demais santos e anjos que habitam a glória de Deus. Que esta bênção perdure em nosso viver, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrado a reunião.
a Santa Vó Rosa os abençoe grandemente junto com o Primaz. A paz do Senhor a todos.